Estamos de volta com o Fazendo Escola. Nossa discussão hoje é sobre a função do gestor. E neste bloco nós estamos falando dos desafios do gestor. Professor Francisco, o senhor estava nos contando das dificuldades que o senhor enfrentou para implantar a sua gestão compartilhada na sua escola. Um dos desafios foi trazer a comunidade para dentro da escola. Exato. Primeiro porque quando você abre as portas da escola, né, para a comunidade, ela se torna corresponsável, ou talvez responsável mesmo, pela administração da mesma, em todos os sentidos. Eu diria até que é importante que a comunidade esteja permanentemente lá. Isso mudou a vida do nosso alunado, isso melhorou os resultados. Posso fazer uma pergunta? O senhor conseguiu acabar com o problema da droga, do tráfico na sua escola? Consegui. As pessoas que duvidavam... Acabar com esse Acabei, graças a Deus. É uma coisa... Mas tem que ser uma vigilância permanente, né? No primeiro momento, nós inclusive instalamos, foi um pouco polêmico, nós levantamos os muros, nós instalamos câmeras, a estrutura física não era interessante, né? Realmente nós tivemos que fazer uma mudança total e buscar isso no governo, né? Ajuda no governo para resolver essa primeira parte, que era a questão da parte física. E aí, com esse trabalho com as famílias, trazendo as famílias e dando um tratamento meio que de choque mesmo. O que você chama de tratamento de choque? Eu digo que uma vigilância permanente, né, naqueles grupos suspeitos, eu diria até. Houveram momentos que eu tive que ir aos extremos, né, e ameaçar até alguns traficantes que estavam se filtrando na escola. E falei, eu conheço vocês, sei o que vocês fazem, e se vocês não saírem da nossa escola, nós vamos ter que tomar umas providências. E isso foi afastando, porque a partir do momento que você conhece essa realidade, eles também ficam com medo de persistir na ideia. O segundo momento foi a própria conscientização dessas crianças. Através de palestras, eu levei para lá algumas pessoas da Polícia Civil, né, pais que contaram experiências dos filhos, né, chamei alguns alunos envolvidos e mostrei para eles a realidade daquilo que poderia acontecer com alunos que até já haviam deixado as famílias. E esses alunos retornaram para a vida social através dos projetos de treinamento esportivo. Você envolveu o aluno, você pegou o aluno, né, que estava ali sem nenhuma atividade, a única coisa que ele fazia era usar drogas, e trazer para as aulas de teatro, de música, de dança, de treinamento esportivo, de vôlei, futebol de salão. Por aí. Nas áreas de meio ambiente nós temos projetos e fomos envolvendo esses alunos ao ponto deles se tornarem responsáveis pela escola, pelo bom andamento pedagógico. Exatamente. Até porque você não podia se preocupar com o conteúdo se essa parte não funcionava bem, não é? Isso que eu acho que é uma coisa importante da gente sempre conversar e assim, digamos, colocar na mesa das nossas discussões, né? De que, às vezes, esses problemas de contexto e de não termos um controle das coisas, digamos, das regras de convivência na escola, porque isso aí, né, faz parte do que nós chamamos de regras de convivência na escola, causa tanto problema e acaba mobilizando, exigindo tanto dos professores, dos pais, do diretor de escola, como é o problema das drogas, ou projetos especiais, às vezes, de construir um pavilhão de esportes e tal, que são muito importantes, mas acaba absorvendo demais a atenção, né? E deixando pouco espaço para atenção para o projeto pedagógico como inteiro, inclusive para o conjunto daquelas atividades importantes culturais, tu mencionaste artes, mas as próprias aulas, né, de língua materna, de língua estrangeira, de matemática, de ciências, de estudos sociais, que são fundamentais na formação que se espera também de uma escola de ensino médio, né? Pois é, agora veja, retomando a partir da colocação da professora Maria Beatriz,
e do trabalho, do relato do professor Francisco, e eu me sinto muito orgulhoso de tê-lo aqui ao meu lado, porque eu vejo uma expressão brasileira contemporânea de um educador como foi Makárenko na Rússia, no século passado, trabalhando exatamente com a juventude, com esses problemas. Então é muito gratificante para a gente saber que existe no interior do Brasil pessoas como Francisco com essa visão de educação. E aí um grande desafio que me parece, Beatriz, é nós definirmos o papel da escola. Certamente. Existe a dimensão instrução ou educação. Ora, eu acho que não é uma escolha entre uma coisa e outra. Se nós resolvemos o problema da educação e todos esses problemas que estão em torno, não haverá tempo e espaço para a instrução. Então, o grande trabalho é que a escola tem que formar o cidadão crítico, reflexivo, participativo, etc. e tal, porém instruído. Sim, o mundo de hoje exige, né? Certo? Então a gente escuta muito que ou a escola trabalha a cidadania ou trabalha a instrução. Eu diria que o grande desafio que se coloca hoje é uma escola, como alguém falou no vídeo, que receba todos e que as pessoas chegando a ela, dela gostem e lá permaneçam, e lá permanecendo, efetivamente se formem no sentido humano pleno e se instruam, se apropriem de saber desses conhecimentos. E aí, a questão que se coloca, a meu ver, para os diretores, para o administrador da escola, é saber dar a centralidade, e aqui eu estou plenamente de acordo com Maria Beatriz, aqui não para reforçar, do projeto pedagógico. Existe entre nós uma dicotomia, ou o pedagógico ou o administrativo. A questão central do administrador é a gestão dos processos formativos e educativos. Esse é o projeto. Cuidar da aprendizagem. Cuidar da aprendizagem, do desenvolvimento das pessoas. Depois vem o pessoal, depois vem o material, depois vem o computador, depois vem a biblioteca. Nada disso exclui. Então, acho que esse é o ponto que eu gostaria aqui de destacar. E chamando a atenção, para retomar um pouco também da discussão do bloco anterior, eu não gostei do vídeo quando fala do gestor como conciliador. Não gosto da palavra conciliadora, mais do que não gosto, não concordo. Uma escola é um ambiente vivo, no meio de uma comunidade, cheia de contradições e de conflitos dentro dela e no contexto, e o diretor, o grande papel dele é ser realmente um grande mediador, o articulador. Se conviva com a diversidade, né? Não só das origens das pessoas, mas das ideias, né? E eu acho que isso é muito importante. Nós vamos ter, por exemplo, uma série de questões que se colocam diretamente no currículo, por exemplo, do ensino médio. Todas as nossas escolas hoje, né, acho que tem que problematizar e discutir com as famílias, com os próprios jovens, e não é uma discussão só de professores, por exemplo, sobre os próprios objetivos principais, quer dizer, nesta nossa escola, como é que vocês resolveram, por exemplo? Vamos preparar o aluno para seguir para a educação superior? Ou vamos, imaginar que nenhum deles, ou se depois algum deles conseguir ir para a educação superior, nenhum deles vai adiante, nós temos que preparar o melhor possível para eles, entende? Irem para o mercado de trabalho, a sua vida escolar, no máximo fazer um curso técnico rápido. Como é que vocês estão fazendo? Seria mais um desafio, a elaboração do currículo? Foram colocados dois grandes desafios aqui, esse seria um terceiro? A elaboração do currículo? Com certeza. Você compatibilizar um currículo que pede que você forme um cidadão com, por exemplo, o Enem, o PAS, aqui em Brasília, claro. No UNB, com outro currículo. Vocês estão na área de abrangência da UNB, então exatamente. Tem essa possibilidade deles irem prestando alguns exames no ensino médio, né? Porque a gente está falando para o Brasil inteiro, é importante a gente situar isso. Então, esses exames que vão fazer no ensino médio permite que eles já se habilitem no processo seletivo da UNB, quer dizer, não precisam entrar no vestibular comum das universidades públicas, né? Exato. Então, e mais aquele currículo que já é preparado pelo Estado.
Então nós tivemos que compatibilizar tudo isso e mais a realidade do município. Então você forma um cidadão, é um grande desafio. Você forma um cidadão e você prepara esse cidadão para a universidade. Quando nós entramos, quando nós assumimos a escola, então você chegava numa sala e perguntava: qual a perspectiva de vida de vocês? O que vocês estão pretendendo? Em que universidade vocês vão ingressar? Aí, no terceiro ano, um aluno às vezes responde: talvez, professor, eu vou fazer aí pedagogia. Lá numa pequena... Mas eu não sei, isso aí não tem jeito para pobre, eu acho que não vou mexer com isso. Mas eu acho que essa é uma questão bonita, sabe? Sim, aí hoje é diferente. Nós resgatamos a autoestima desse aluno, por isso que nós formamos o cidadão, preparando para a universidade. E os professores acreditam, e os pais acreditam que estes seus filhos e seus alunos serão capazes de cursar o UNB, por exemplo? Eles são capazes, tanto é que nós temos alunos na UNB. E acreditam então, hoje na escola. Isso é uma a comunidade hoje, substancial, sim, e a gente... Não tenha dúvida. A escola hoje, ela é respeitada. Ela é respeitada. Nós tivemos aí o resgate da autoestima de toda a comunidade. A comunidade hoje cuida da escola como se fosse dela. Ela não é... Por isso que eu digo, o gestor, ele precisa ser descentralizador. Quando você fala assim, eu vou cuidar dessas questões aí das drogas e tal, e vai esquecer o lado aí do ensino-aprendizagem? Não, de forma alguma. Se você descentraliza isso, se você trabalha com projetos, digamos assim, firmes, que possam dar um retorno expressivo para a comunidade, com certeza você vai alcançar os dois lados. Projetos contextualizados dentro das matérias que foram colocadas dentro do currículo. Dá um exemplo para a gente, professor? Por exemplo, meio ambiente em ação. Meio ambiente em ação. Hoje nós estamos recuperando o córrego Barro Alto. Os alunos fizeram um levantamento, né, do que o córrego é, através de fotos, o que está acontecendo. Sim, aí entram os professores todos, né? De geografia, biologia, exatamente, são gibis produzidos pelos professores de língua portuguesa, de artes, né? Então, nós convocamos a comunidade para nos ajudar nesse sentido. E aí sim, você, como gestor, diretor, sozinho, e se você não confiar na sua equipe, você não tem nenhuma possibilidade de fazer isso. E como eu queria retomar um pontinho, que é, a meu ver, importante. Eu digo sempre aos estudantes da UNB com quem eu trabalho, pessoal da licenciatura, que o desafio deles é assumir em aulas nas regiões mais pobres do Distrito Federal ou do entorno e conseguir com que os seus alunos passem no vestibular da UNB. Certo? Quer dizer, tem que ter uma ambição alta. Porque é um direito que aqueles meninos, que aqueles adolescentes têm. Embora a pobreza e as condições dele, a universidade foi feita para todos. E é o desafio que se coloca lá, nas regiões mais distantes e mais pobres. Ao mesmo tempo, Francisco, e a Beatriz, nossa ilustre conselheira, veja bem, eu acho que é uma questão muito séria. Como fazer isso sem coação aos estudantes? Porque o processo formativo, no fundo, é um processo autoformativo, é autoaprendizagem. A gente não pode pôr na cabeça do estudante o que a gente quer. Qual seria a resposta, professor? Como fazer isso? Bom, aí nós entraríamos numa longa discussão sobre diferentes perspectivas metodológicas. Mas eu gostaria que o senhor colocasse o como fazer isso como, pelo menos, um último desafio para os professores que estão nos ouvindo. Eu diria que os grandes pedagogos, como Celestão Freinet, como Fernando Urri e outros tantos, que a gente pouco estuda nas faculdades de educação, já pensaram dinâmicas e organizações da escola que permitem isso. Porque uma vez superados esses bloqueios, instituído na escola o espaço da fala, da lei, do limite, etc., quando essas pessoas são reconhecidas como sujeito e se reconhecem como tal, suscita nelas o desejo de aprender. E eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para os professores
e que seria o grande desafio do gestor ou dos gestores que somos todos nós. Quer dizer, como efetivamente suscitar nos meninos o desejo e a crença de que eles podem efetivamente ter um lugar decente. Eu agradeço a presença de todos. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas acho que ficou claro para todos que o grande desafio mesmo é a participação, todos fazerem a escola. Não é isso, professor? É verdade. Professor Rogério, muito obrigada pela sua participação. Professora Maria Beatriz, muito obrigada por estar aqui no Fazendo Escola. Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. E o próximo Fazendo Escola, nós vamos discutir escola e inclusão social. Até lá!